Caio, é o seguinte, o meu pastor presbiteriano se tornou católico. Diz que voltou à Igreja de Roma por ter concluído ser ela a única e verdadeira após ler a Bíblia. Ler teólogos contemporâneos, ler a história da igreja, principalmente a patrística. Ele era um pastor de tanto conhecimento e pregava tão bem. Por que isso, Caio? Será que esse modismo norte-americano começa a dar as caras agora também no Brasil? Me explica isso, por favor. Não é o modismo norte-americano, é que as igrejas evangélicas ficaram tão podres, ficaram mais podres do que a igreja católica. Então, eu tenho amigos nos Estados Unidos que passaram a se congregar na igreja católica porque não suportavam mais nenhuma igreja evangélica. Cara, não dá para frequentar mais 97% das igrejas evangélicas americanas. Não dá para frequentar. É política ou então idiotice. É a pregação de gente com coração de pedra. Gente que não se converteu. Eles só pregam moral, só pregam pinto, pepeca, ódio a qualquer coisa que não seja macho e fêmea convencionais, eleitores do Trump, ou então apologetas do uso de armas, da guerra, das soluções das bravatas e dos enfrentamentos, tudo isso do púlpito. Por isso também tem tanto pastor se enforcando, se matando nos Estados Unidos. Por quê? Porque não tendo mais esperança na igreja, se matam. Tem outros que, não tendo mais esperança na igreja evangélico-protestante, estão mudando para a igreja católica, e não é de hoje. Já tem pelo menos uns 25 anos que isso vem acontecendo nos Estados Unidos. E agora, com muito mais frequência, não é modismo. É gente dizendo, bom, entre ficar com o péssimo e o ruim, eu vou ficar com o ruim. Foi gente que, entre escolhas, preferiu essa. Quem são essas pessoas? São pessoas religiosas, como o seu pastor. Religiosas, que fizeram um bom curso de teologia, que esperavam que a reforma protestante tivesse, a essa altura, já transformado a igreja protestante e a igreja evangélica em alguma coisa melhor. Mas, ao contrário, a igreja reformada, de um lado, não tem fé nenhuma em coisa alguma, é uma igreja sem fé, uma igreja de saduceus, ou então é uma igreja de ortodoxias empedradas, da vara, conforme eu acabei de descrever. E o pentecostalismo e o neopentecostalismo é essa loucura. Politicamente vendidos para quem dá mais, comprometidos a defender a causa de Mamon em nosso favor, e também comprometidos em defender todo aquele governante que cumpra a pauta moral da religião, a saber, pinto na pepeca, pepeca no pinto. O que sair disso, a gente abomina. E o presidente, que dê força para essa agenda que tem nessa simplificação que eu acabei de fazer, a expressão das outras coisas que vêm a reboque. E agora, para piorar, são também pessoas que odeiam a preservação do meio ambiente, odeiam, porque dizem que a preservação do meio ambiente é coisa de comunista, que quem defende a criação de Deus é comunista. Vocês já viram isso? Aí tem gente que, sendo tão religiosa como era o seu pastor, ele não consegue ir lá para a casa dele, ficar sozinho, assistir o papo de graça, reunir os amigos, dar um tempo, aumentar e aprofundar a sua consciência em fé
fora das muralhas da religião, ele não sabe viver fora das muralhas do santuário, da paróquia. Aí ele, se ele for estudar a patrística é toda feita de santos católicos, que os protestantes também respeitam e até reverenciam, como pessoas de alta espiritualidade, dedicação. Tem alguns que são lindos na espiritualidade deles. E eram católicos, afastados muitas vezes do cotidiano católico, isolados nos monastérios ou nos seus lugares de meditação, produziram algumas das literaturas devocionais espirituais e de psicologia espiritual mais belas que a igreja já produziu, ou os vinculados à igreja. Então eu entendo quando ele, sendo religioso, diz, não aguento mais, porque pelo menos eu vou ficar num lugar que não é uma avacalhação geral como é a igreja evangélica. Eu vou ter um papa que é o Francisco, não é o Malafaia, nem o Macedo. Nossa. Eu vou ter colegas de ministério que conhecem teologia, pelo menos a gente conversa. Não vou ter essas antas que não sabem de nada, não estudam nada. Na igreja reformada ainda são mais cultos, mas nos outros ambientes são pessoas que não enxergam um palmo adiante da cara. Nunca estudaram teologia séria, filosofia nenhuma, psicologia alguma, antropologia da religião nenhuma, religião comparada nenhuma, história da igreja do princípio até agora nenhuma. Aí o cara olha e diz, bom, eu vou me tornar católico. E eu não concordo, porque eu não concordo nem com alguém que diga eu vou entregar a minha vida à religião reformada ou protestante. Eu admito que o cara queira assim, fez tudo que ele soube, tudo que ele aprendeu, é tudo que ele tem. É melhor ter isso do que não ter coisa alguma. É melhor, muitas vezes melhor. Mas melhor seria se ele aprendesse o evangelho e não se tornasse um soldadinho de chumbo da religião, como muitos se tornam. Vão para o seminário super quebrantados, saem de lá uns orgulhosos, vaidosos, arrogantes. Isso eu estou falando de seminários presbiterianos, batistas, luteranos, metodistas e congregacionais e outros grupos históricos assim. E no meio pentecostal é tudo muito fraco, a teologia é nenhuma. Nenhuma. Não conheço gente aqui no Brasil, conheço fora do Brasil, teólogos pentecostais sérios, que em geral são pessoas que estão praticamente fora da igreja. Porque dentro da igreja, os que estão e têm consciência das coisas estão calados porque precisam do salário. Porque os que não precisam do salário abrem a boca e são expulsos, ou então se retiram, de moto próprio. Agora, pobre do seu pastor. Eu tenho pena dele, mas acho, sinceramente, que dependendo da relação dele com a Igreja Católica, no mínimo ele vai ter colegas mais cultos. Com relação às idolatrias católicas, a maioria dos padres católicos lidam com aquela idolatria toda apenas como cultura, como folk religion. Eu não vou citar o nome dos padres, porque são figuras. Tem aí para todo lado, gente legal, importante, gente da cúria. O próprio Papa Francisco, ele lida com os santos e santas da Igreja Católica como uma tradição, fazendo lá uma curadoria dessa história, mas para ele é folk religion. Quando ele se ajoelha para orar, é com Jesus que ele fala.
e o pensamento que orienta a vida dele é esse evangelho que eu prego aqui. Se eu e o Francisco teríamos tudo para ser grandes amigos. Se eu fosse um sacerdote católico metido em algum fórum especial da igreja que tivesse reuniões no Vaticano, a gente ia acabar ficando íntimos, eu e ele. Porque eu sei no que ele crê. Eu tenho amigos pastores na Argentina que foram amigos de oração dele, amigos de estudo bíblico, amigos de café da manhã, que sabem como ele é e no que ele crê. Ele só está fazendo... De um lado, ele faz a gestão do Vaticano. O Vaticano é um grande museu, é um grande Louvre da religião. É um Louvre da religião. A maioria dos templos católicos são museus da arte católica, cheia daquilo ali. O povo é que vai, beija o pé do santo, para lá, para cá, faz oração, mas a maioria dos padres que tem algum conhecimento teológico já passaram dessa há muitos anos e creem só em Jesus e no Evangelho. Agora, é ordem deles não desconstruírem a crença das pessoas, porque o que eles dizem é eles não vão entender, são anos e anos e anos. Mas para quem tem mais proximidade, mais intimidade, mais amizade, mais maturidade, eles contam a história toda, vão contando como é. E tem muita gente que vai entendendo e vai se convertendo de verdade. Eu estimulo alguém aí, vai para a Igreja Católica, meu filho. Não, assim como eu não digo vai para a Igreja Evangélica, eu não digo vá para a Igreja Católica, eu digo deixa Jesus entrar no teu coração, deixa o Evangelho crescer em ti. O santuário de Deus é você. Deixa a palavra botar raízes em você. E aí você vai ver que você pode entrar e sair de qualquer lugar, porque nenhum deles tem importância. Assim como Jesus entrava na sinagoga, saía da sinagoga, entrava no templo, saía do templo, embora ele próprio, e depois os apóstolos dele viessem a associar a sinagoga, com todas as perseguições religiosas que faziam, à sinagoga de Satanás, tão opressivas que eram. E o templo, vieram a dizer que era um lugar onde ofereciam sacrifícios a demônios, porque eram demônios que o ofereciam, diz Paulo aos Coríntios. E Jesus, indagado sobre o templo, disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, e isso não faz falta para nada. Então, o Francisco é um curador do Vaticano, que é um grande Estado-museu da história católica, com suas ramificações em toda a Terra. Mas ele é um cara que, se vocês o vissem sentado aqui no jardim de casa, sem ninguém, só nós conversando, vocês iam ficar escandalizados de ver a nossa intimidade teológica, de pensamento, de discernimento. Vocês iriam ficar chocados e, como eu disse, eu não estou supondo, eu sei que é assim. Sei que é assim. E pega esse teu recorte, esse recorte de hoje, dessa tua pergunta, manda para o teu pastor. E diz para ele que eu teria muita alegria e prazer em conhecê-lo. Seria para mim uma grande honra se ele viesse ao Papo de Graça e contasse aqui para mim quais foram as razões que o levaram a ir para a Igreja Católica. E eu faria mais ainda, se adiante ele quisesse. Eu gostaria de fazer uma live com ele, com um ex-pastor presbiteriano que se tornou católico, não sei se tornou sacerdote, ele não diz aí, provavelmente seja só membro da Igreja Católica. Gostaria de conversar com ele. É uma coisa rara no Brasil, mas que está ficando comum nos Estados Unidos. Por isso que você disse essa moda americana.
Não é moda, não. É por causa dos modos dos evangélicos, que está uma coisa intragável. Até demônio está se retirando por dizer essa casta é mais forte do que a minha. Tem demônio saindo. Cara. Tem demônio dizendo, meu Deus, essa casta não sai nem com jejum, nem com oração. A casta desses crentes não dá nem para eu entrar, porque já está lotado. O demônio está desistindo da parada. O demônio está desistindo de entrar na igreja dos crentes, porque está lotada, está ocupada de Beelzebus lá dentro. A concorrência está brava, porque demônio... Pior ainda. Que demônio quer coisa fácil, não está querendo fazer muito esforço, né, Caião? Então, assim, a competição é muito alta lá, né? Ainda mais esses demôniozinhos de igreja que saem assim, você bate o pé, sai da igreja! Sai todo mundo, porque a maioria está só na sugestão. Demônio de igreja. Demônio de igreja está dizendo, não estou entrando aí, não está dando muito trabalho, eles não vão nem me perceber mais. Mas e aí?